Olá, eu sou o Emanuel, sou fundador da Metro.pt e da Descomplicar, sou coach profissional e tenho estado a gravar uma série de aulas gratuitas sobre o tema determinação para ser feliz. E com isto, aquilo que é o meu maior desejo é que tu possas despertar para esta possibilidade, sabes? Eu vejo que há muitas pessoas desencantadas com a vida e que já deixaram de acreditar que a felicidade é possível e acham que a felicidade é alguma coisa que se possa obter e não é. A felicidade é uma forma de estar, é uma forma de ser. Então é sobre estas coisas que eu tenho estado a falar. Na primeira aula desta série falamos sobre a autoconfiança, na segunda aula falamos sobre a missão e sobre o propósito, e na terceira aula falamos sobre a motivação e hoje o tema da aula é uma vida extraordinária. Como é que eu posso construir uma vida extraordinária? Então, antes de mais, é preciso definir o que é isto de uma vida extraordinária. Será que é uma vida com mais dinheiro? Será que é uma vida com mais sucesso na carreira? Será que é uma vida com mais saúde, com mais evolução espiritual, com uma família feliz, com um belo de um relacionamento? Sim, pode ser qualquer uma dessas coisas, sim. Não existe uma definição clara para o sucesso, nem para a felicidade, muito menos para uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária é uma vida em que tu és livre para seres tu próprio, viver a vida segundo aquilo que importa realmente para ti. E não interessa se é socialmente aceito, se é o mesmo que as outras pessoas pensam. Se tu reparares, a maioria das pessoas não são felizes, portanto, não há a mínima razão para nós seguirmos tipo carneiros aquilo que as outras pessoas fazem, sim? Então, importa buscarmos dentro de cada um de nós aquilo que faz sentido para a nossa vida, aquilo que faz de facto a diferença na nossa vida. E é evidente que isto é diferente de pessoa para pessoa. E está bem, não tens que fazer as coisas para agradar ninguém. Eu percebo muitas vezes que é isso que as pessoas fazem, sobretudo quando estão num nível de consciência talvez menos elevado. Vamos falar um pouco sobre isto dos níveis de consciência a seguir. Eu percebo que as pessoas sintam a necessidade de serem protegidas, de serem amadas, de se sentirem aceites, e isto é um estádio normal da evolução do ser humano. Mas é importante crescer, é importante que tu possas evoluir enquanto pessoa. Eu acredito muito sinceramente que o sentido da vida, o grande propósito da vida é evoluir e partilhar essa evolução com as pessoas. Sabes? Nós estamos cá todos a aprender a viver, nós não nascemos prontos para nos irmos gastando, não nascemos prontos para a vida, nascemos não prontos para nos irmos construir. Então, a nossa vida é uma construção nossa e eu gostava de te falar hoje sobre como é que tu podes orientar a tua vida de uma forma prática e objetiva, como é que tu podes orientar a tua vida para uma construção que seja tua, sim? E para uma construção que seja a tua própria felicidade. Sim, então o que é isto da construção da vida e o que é isto da construção da felicidade, sim? Parece mais ou menos consensual que a vida tem várias fases. E isto é até um pouco óbvio. Sim? O Erickson dizia que são 4 estádios da vida. No primeiro estádio é a fase da aquisição de competências, a fase da aprendizagem, da aquisição de competências. A segunda fase da vida é a fase dos ganhos e das conquistas. É a fase da vida em que nós nos preocupamos com aquilo que vamos alcançar, com a carreira, com ter uma casa, ter um carro, fazer uma viagem, etc. Depois há uma outra fase da vida, a terceira fase da vida, que é a fase em que tu começas a despertar para a necessidade de algo maior que possa de facto dar um sentido à tua vida. Estamos a falar da construção do legado. E só depois então dessa construção do legado, depois de tu te orientares a esta construção do legado, é que tu vives a experiência da vida plena. Isto segundo Erickson. Isto não quer dizer que quando chegamos então a esta idade de ouro, a esta idade da vida plena, a este momento em que vivemos a vida plena, deixemos de nos preocupar com o nosso legado, com o nosso propósito, com as nossas conquistas e muito menos com as nossas aprendizagens, está bem? Portanto, basicamente as coisas vão se auto-incorporando. Há uma altura em que tu percebes que a vida plena é um conjunto de todas essas coisas. O que também parece óbvio é que todos nós parece que em algum momento da vida nos sentimos um pouco mais presos, um pouco mais embrulhados, parece que a vida não flui, porque a vida não anda, as coisas não têm sentido, sim? E isto pode acontecer por várias razões. Uma das razões é que quando estamos, por exemplo, em transição entre estas fases, ou então simplesmente estamos presos num determinado estádio de desenvolvimento.
Bom, então, há várias filosofias, vários estudos, várias correntes de pensamento que falam de 7 estádios do desenvolvimento pessoal, 7 estádios do crescimento enquanto pessoa, pelo qual nós passamos, sim? Então, o primeiro estádio é um estádio de sobrevivência. A nossa maior preocupação é a sobrevivência. É um estado em que nos preocupamos muito com as questões da saúde, do fitness, da beleza, da estabilidade financeira, assim, e tendemos nesta fase a sentirmos-nos mais controladores, mais até manipuladores, movemos-nos muitas vezes pela ganância e também com cautela, muito cuidado. Quando as coisas não nos correm tão bem, é um estádio em que nós caímos automaticamente num triângulo da vitimização. Achamos que somos vítimas. E nessa altura entramos no triângulo dramático da vitimização. Tendemos a atribuir a responsabilidade por aquilo que não está bem na nossa vida a uma outra pessoa, a uma outra entidade e vamos nos queixar na expectativa então de que haja alguém que ouça as nossas queixas e que até eventualmente nos possa dar algum consolo. Então isto cria um triângulo, que é o triângulo da vitimização. Há um predador, alguém que se sente vítima e alguém que é o consolador ou que é o salvador, no fundo, não é? E, portanto, basicamente, fecha-se aqui um triângulo. E é uma forma pela qual muitas pessoas encontram o afeto e a atenção de que elas precisam. É simplesmente vitimizando-se. Então, essas pessoas que se vitimizam vivem em apatia, em indiferença e com a sensação de que perderam a oportunidade de viver. Okay? Quando as pessoas quebram este ciclo e saem deste ciclo da vitimização, normalmente entram no estádio seguinte, que é um estádio de conformismo. No estádio de conformismo vai haver muito mais importância da questão dos relacionamentos. Nós vamos procurar muito mais a questão da segurança, da harmonia, o sentimento de pertença, o sentimento de amizade. Aquilo que parece mais importante para nós neste estádio é sermos amados, sermos aceitos pelos outros, é pertencermos a um grupo. Então, mas os perigos deste estádio de desenvolvimento são que muitas vezes entramos em situações de conflito, de desafio, sabes? Mas um desafio movido pela raiva, a provar ao outro que ele perdeu, a provar ao outro que tu és melhor, se calhar até a vingar-te do outro. Sim? Então, este é o segundo estádio, o estádio então do conformismo. O terceiro estádio do desenvolvimento pessoal é então um estádio da diferenciação. Nesta altura, a autoestima começa a ganhar mais expressão e a necessidade de autoestima começa a ganhar bastante mais expressão. Aí preocupamos-nos bastante mais com a segurança, com o reconhecimento, com a autoimagem positiva e com a confiança. Nesta fase da diferenciação, nós tendemos também a tornar-nos um pouco arrogantes, um pouco orgulhosos, um pouco preconceituosos, no sentimento de alguma superioridade. Depois, o quarto estádio é o estádio da transformação. É o estádio da diferenciação também. Aqui, nesta altura, nós já nos preocupamos muito mais com as questões da liberdade, da autonomia, da adaptabilidade, de nos adaptarmos às circunstâncias e às situações e de assumir perante a vida uma atitude de coragem e de crescimento pessoal. O quinto estádio deste processo da construção, então, de uma vida extraordinária, este processo de crescimento pessoal e de evolução pessoal, então este quinto estádio é um estádio em que alcançamos uma certa coesão interna. Nessa altura começamos a preocupar-nos muito mais com questões da honestidade, da criatividade, da integridade, da autenticidade e do alinhamento interno connosco próprios, sabes? Também experimentamos de alguma forma uma certa reconciliação, uma paz interior, uma aceitação da vida. E nos nossos relacionamentos vai-se verificar uma diminuição do espírito competitivo e vamos começar a ser muito mais cooperativos. O sexto estádio é um estádio de integração. É um estádio em que tu começas a despertar para a necessidade de tu fazeres a diferença. Aqui a colaboração, a questão da colaboração é muito mais reforçada, a questão da empatia. E também começas a seguir muito mais a tua intuição, a tua sabedoria interna. Sim? É neste estádio que começa é neste estádio que começa a crescer, de facto. Neste estádio que começa a ser mais evidente uma alegria interior de tu saberes quem tu és, de saberes para onde é que caminhas,
e de tu saberes qual é a diferença que tu queres fazer. E o sétimo nível, quando atingimos o patamar máximo, o expoente máximo do desenvolvimento pessoal, quando assumimos de facto o propósito, a nossa missão, a construção do nosso legado, nós vamos compreender que a vida não é sobre aquilo que nós obtemos para nós. A vida é, sobretudo, sobre aquilo que nós podemos acrescentar aos outros. Sim? Nesta altura, a compaixão, o perdão, a humildade, a contribuição e a preocupação com o mundo que tu queres deixar para gerações futuras vai ser muito mais. É a altura que nasce, de facto, uma gigantesca alegria, gigantesca sabedoria. Sim? Então, basicamente, é aí que tu começas a construir, de facto, uma vida extraordinária. Tu deixas de te preocupar tanto com aquilo que tu ganhas numa certa situação, mas começas a perceber a importância de tu contribuires para o mundo. Isto é o exponente máximo do desenvolvimento pessoal. E só quando tu alcanças este nível é que tu consegues efetivamente começar a viver uma vida com a sensação de que ela é absolutamente extraordinária. É evidente que para nós conseguirmos alcançar estes estádios, nós precisamos de nos abandonar. É evidente então que para conseguirmos alcançar determinados patamares superiores, nós precisamos de resolver necessidades inferiores, sim? E as chamadas necessidades do ego, as necessidades de sobrevivência, as necessidades de segurança, as necessidades de afeto, as necessidades sobre nós próprios. E é por isso que há algumas correntes que falam muito do ego como o centro dos problemas da humanidade. Não será só, mas de facto estas preocupações connosco próprios, estas preocupações com aquilo que vamos ter ou com aquilo que vamos poder fazer, são preocupações muito individualistas. E a vida extraordinária está além disso, sabes? A vida extraordinária está quando tu abandonas essas preocupações e começas a confiar na vida e começas a abandonar a tua zona de conforto, a não necessitar tanto das coisas que te dão prazer imediato e instantâneo e conforto, mas começas a preocupar-te então com a construção do teu legado, com a diferença que tu queres fazer e, sobretudo, com o valor que tu podes acrescentar a outras pessoas. Desengana-te se pensares que construir uma vida extraordinária é ter mais sucesso financeiro, ter mais sucesso na carreira. Também pode ser importante para tu resolveres essas tuas necessidades, no sentido de caminhares para níveis superiores. A história, e até mesmo recentemente, está cheia de exemplos de pessoas que atingiram patamares muito elevados da sua carreira e que não foram felizes. Uma pergunta que eu, por acaso, me faço muitas vezes. Porque é que as pessoas mais inteligentes não são as mais bem-sucedidas? Porque é que as pessoas mais bem-sucedidas não são as pessoas mais felizes? Há muitas pessoas que orientam a sua vida para agradar aos outros, para construir aquilo que acham que corresponderia às expectativas dos outros, para corresponder às expectativas dos outros. Ou então para obtermos um patamar de reconhecimento social, etc. E há pessoas que de facto vivem orientadas para isso, mas como dizia o meu professor do Master de Coaching, um caso que eu nunca vou esquecer, não há nada mais triste do que fazer uma grande caminhada com muito esforço e com muito esforço, com muita dedicação e às vezes até com custos bastante elevados para nós próprios, chegarmos ao destino e percebermos que chegamos ao destino errado. O destino não era aquilo. Então este vídeo é para te convidar a refletir sobre aquilo que é realmente importante para ti, sobre que vida é que tu realmente queres viver e para começares a remover então aquilo que te impede de ter esta vida extraordinária e de escalar nestes níveis de desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto ser humano. Tenho a certeza que tu tens muito mais para dar ao mundo. Dado. O mundo também vai te devolver na mesma alegria, em satisfação pessoal. De certeza que estás a caminhar na questão da vida que viver. A grande pergunta não é o que é que tu tens que fazer, nem sequer como é que tu tens que fazer, mas é o porquê. Porquê que tu tens que fazer? Quais são as tuas causas? Sabes? E quando nós vivemos orientados
E quando nós vivemos orientados para as nossas causas e nos libertamos no sentido de escalar estes níveis de desenvolvimento enquanto seres humanos e enquanto pessoas, construímos uma vida verdadeiramente extraordinária, uma vida que seja inspirada, que seja inspiradora, que vale a pena viver, que seja de facto uma oportunidade para se transcender a si próprio. É evidente que construir uma vida extraordinária não é propriamente fácil, pode ter alguns desafios e, sobretudo, vai ter desafios ainda maiores se tu caminhares sozinho. Às vezes é preciso ser um herói para conseguir vencer os desafios que a vida nos coloca. E eu não estou a falar só das questões práticas que nos acontecem no dia a dia, mas estou a falar, sobretudo, das dúvidas, das incertezas, das dúvidas, das incertezas, dos nossos medos, dos nossos problemas, até se calhar com a nossa própria identidade. A verdade é que nós sofremos muito e estamos agoniados porque nós não sabemos quem somos, não sabemos o que é que estamos cá a fazer. Então é preciso libertar esta nossa essência. Mas eu também acredito que quando nós libertamos a nossa essência, nós podemos transformar-nos em verdadeiros heróis. E heróis que constroem a sua própria história, constroem a sua vida orientada àquilo que querem viver, àquilo que a felicidade significa para eles. E heróis que assumem então os desafios da vida com coragem, com determinação, com certeza daquilo que estão a construir e daquilo e da evolução que querem ter e da mensagem que querem passar ao mundo e do exemplo que querem ser. Então, basicamente, a vida é sobre isto. A vida é sobre evoluir e partilhar. E isto liga-nos à história da Jornada do Herói. A Jornada do Herói é um formato clássico para contar histórias, que é utilizado há muitos anos, em muitas histórias, em muitos livros. Basicamente, é uma pessoa que vive no seu mundinho comum, que tem umas dificuldades, que tem medos, incertezas, dúvidas, as dificuldades, e que não sabe muito bem como é que vão lidar com aquilo. E depois há um momento em que se sentem responsáveis por, de facto, provocar essa transformação. Se calhar algum evento externo as motiva a orientarem-se então para buscarem uma solução, para quebrarem então este ciclo de vitimização, de medo, de dúvida e de incerteza. Então, é a primeira fase, é a fase do despertar. Depois do despertar, essa pessoa vai sozinha, muitas vezes, a tentar encontrar ferramentas e encontrar formas de se superar e de enfrentar os seus medos e os seus obstáculos. Mas vai ser muito difícil e não vai conseguir. E quando está quase a desistir, aparece então um mestre, um guia, um mentor que vai ajudar a travar as grandes batalhas ou a vencer os grandes desafios. Sim, até que de facto aparece o grande desafio e o grande desafio é superado. E no momento em que a pessoa supera os seus grandes desafios, a pessoa percebe que se transformou. Ela percebe que se tivesse estado naquele estado de marasmo, naquela vidinha comum, agarrado aos seus medos, às suas dúvidas, às suas incertezas, a pessoa nunca se teria superado e nunca teria, de facto, alcançado a vitória e sentido, então, este sabor de vitória. Então, no momento em que a pessoa se transforma, em que ela alcança a vitória, em que ela de facto consegue vencer-se a si própria, superar-se a si própria, superar os seus medos e vencer então os grandes desafios, a pessoa percebe que tem que fazer alguma coisa com as pessoas que estão onde ela já esteve, sabes? Então olha para trás e vê que ainda estão muitas pessoas nos estádios em que ela já esteve. E nessa altura ela percebe que tem que fazer alguma coisa para ajudar aqueles que estão nos estádios de desenvolvimento onde ela já esteve. É que possam eles próprios também despertar e fazerem o seu próprio caminho de superação e de transformação. No fundo, esta pessoa que passa por este processo de transformação larga as suas dúvidas, as suas incertezas e avança, mesmo com medo, avança com coragem, com determinação, porque ela tem uma clareza daquilo que ela quer construir. Ela larga a vitimização e quando ela de facto se transforma e se supera, ela percebe que para fazer essa transformação, para fazer essa passagem, ela teve que assumir ela própria a liderança da sua vida. Sim? Não adianta ficarmos a queixar das circunstâncias. As circunstâncias dizem muito pouco sobre nós. Não são as circunstâncias da nossa vida que fazem a diferença. Todos nós, acredites ou não, todos nós temos e ultrapassamos situações chatas e até dramáticas muitas vezes. Nunca é isso que faz a diferença.
O que faz a diferença é a forma como nós encaramos essas situações, estas circunstâncias da nossa vida. E é isso que faz de nós heróis. Heróis para o dia a dia, capazes de salvar a nossa própria vida e de fazer a diferença na vida das outras pessoas. E foi para ajudar cada vez mais pessoas a fazerem este caminho de superação, de transformação e eventualmente também de depois mais tarde se transformarem elas próprias em pessoas que são mentoras e que ajudam outras pessoas, que eu criei a Jornada do Herói. E a Jornada do Herói tem então várias fases. A fase do despertar, a fase das ferramentas e a fase da superação. A fase do despertar é aquilo que eu chamo a essência do herói. A fase em que vamos libertar o nosso poder. A fase em que vamos libertar aquilo que realmente somos, aquilo que são as nossas causas, aquilo que são as nossas convicções. Então, para te ajudar neste processo de transformação, é importante que tu passes pela fase inicial, que é a fase do despertar. A fase em que tu assumes a tua essência, em que tu descobres a tua verdadeira essência, os teus valores, as tuas causas, o teu caráter, a tua ética. Então, e para te ajudar a superares estas dificuldades que tu tens no teu dia-a-dia, então eu criei um programa online que chama-se A Essência do Herói. Sim? É um programa que te vai ajudar a descobrir e a partilhar a essência de herói que existe em ti. Porque tu tens a capacidade de obter muito mais satisfação da vida, muito mais felicidade, de construir o teu próprio caminho de felicidade. Este programa é o programa mais completo que eu conheço. Durante 6 semanas nós vamos falar sobre aquilo que de facto é a felicidade e sobre aquilo que te impede de alcançar esta felicidade. Na primeira semana vamos falar sobre o bem-estar. Na segunda semana vamos falar sobre aprender a ser feliz. Na terceira semana vamos aprender a ressignificar, a dar um sentido novo às experiências menos positivas. Na quarta semana vamos falar sobre a questão dos relacionamentos, relacionarmos de facto de uma forma mais saudável. Na quinta semana vamos aprender a construir o sucesso, ferramentas práticas para construirmos o nosso dia-a-dia de uma forma mais bem-sucedida, de alcançarmos mais eficazmente os nossos objetivos e os nossos desejos. E na sexta fase é essa fase de aprenderes a viver como um herói. A fase em que tu aprendes a viver como um herói transformado. Fase em que tu aprendes novos hábitos, novas rotinas, novos pensamentos, novas formas de estar com a vida e contigo mesmo, que te vão permitir então ter uma vida muito mais plena, muito mais inspirada e inspiradora. O grande objetivo então deste programa é que tu sejas capaz de criar uma nova história sobre a tua vida. Uma vida com segurança, com leveza, com certeza, com melhores relacionamentos, com mais paz interior, com uma noção exata daquilo que é o teu propósito, com uma clareza sobre aquilo que é a tua missão e com a confirmação da relevância que a tua vida tem na vida das outras pessoas e da liberdade, sobre tudo isto, da liberdade para viver segundo as tuas próprias regras e orientada às tuas próprias causas. Eu quero que tu sejas capaz de construir uma vida em que tu te possas reconciliar com o passado, aprender a viver no presente com alegria e com certeza e com determinação e com segurança de quem sabe exatamente que está a construir a vida em que quer realmente viver. Este programa é uma transformação, é uma verdadeira mudança clara na tua forma de agir e de pensar que te vai permitir assumir o teu verdadeiro ser e todo o potencial que existe dentro de ti. Trata-se então de deixar cair a máscara e de aprenderes a ser quem tu de facto és, quem tu podes ser, porque tu podes ser muito mais, mesmo para ti. E podes estar a perguntar, mas então como é que isto funciona? É online? É assim uma coisa esquisita? Sim, é online, mas há muito contacto entre nós, tá? Então, basicamente, após a tua inscrição, tu vais receber o acesso à nossa plataforma onde vão estar depositadas algumas aulas, alguns temas específicos. Depois, todas as semanas, tu vais receber algum conjunto de pequenos exercícios e pequenas reflexões para te encaminhar no sentido do teu autodesenvolvimento. E como isto é muito sobre partilha, todas as semanas vai haver um momento em que tu vais falar com um dos teus colegas de jornada para, no fundo, partilharem alguma parte da vossa experiência.
E como é que vais falar com esse teu colega? Por telefone ou por videochamada, conforme vocês preferirem e como combinarem, no horário em que vocês combinarem. Numa hora em que possa ser compatível para ambos, está bem? Todas as semanas vais falar então com um colega diferente para partilhar então essa tua experiência. E eu vou estar aqui a acompanhar este processo, mas também sempre disponível para te dar alguma ajuda e até para conversar individualmente contigo sobre alguma coisa para resolver alguma questão que tanto surja. Também pode estar a dizer, não, isso funciona com as outras pessoas, mas comigo não vai funcionar. Sim, vai funcionar, vamos fazer com que funcione, está bem? A vida é sobre a forma como tu constróis e a forma como tu estás. Então, não importa quais são as dificuldades que vamos encontrar, importa termos a certeza de que as vamos superar. Este programa tem uma garantia de 30 dias, nos quais tu podes pedir o reembolso do dinheiro gasto sem questões. Também dizes-me, olha, eu afinal percebi que isto não é para mim, eu quero desistir, eu quero sair. Sim? Então aí podes sair sem nenhum problema e nós devolvemos-te a quantia paga. É uma garantia de 30 dias sem questões. E além disso vais ter o acesso vitalício a todas as ferramentas. E acredito, o curso está recheado de ferramentas de superação que tu podes utilizar então em qualquer fase da tua vida, se calhar até depois para ajudares outra pessoa a desenvencilhar o seu próprio caminho. Todo este processo vai se desenrolar 100%. Todo este processo vai se desenrolar na nossa academia online, mas com o apoio de um grupo exclusivo no WhatsApp. Além disto, vais ter também um pacote especial de meditações exclusivas, algumas delas com comandos até de auto-hipnose, para que tu possas aprender a superar as tuas dificuldades e começar a concretizar as coisas de uma forma mais fluida e mais natural. Trata-se de uma reprogramação mental, sabes? Um ciclo de reprogramação mental para te orientar para o sucesso. No fim, vais receber o acesso ao meu curso de meditação e desenvolvimento pessoal Paz da Alma, a servir um pouco como complemento para consolidar todos os processos de reflexão e de transformação que vamos ter ao longo deste programa. É óbvio que eu não posso abrir um número indiscriminado de vagas, apesar do processo ser maioritariamente online. Eu quero prestar um apoio e um acompanhamento personalizado a cada um dos participantes nesta fase da jornada, no programa da Essência do Herói. E, portanto, temos um número de vagas que é limitado, não é? Não seria possível eu acompanhar eficazmente um número muito grande de pessoas. Sim, por isso é que as vagas são limitadas. Inscreve-te sem medo e vais ver que vai ser a melhor decisão que tu tomaste pela tua vida. Se entretanto tiveres alguma dúvida, não há nenhum problema, partilha, telefona-nos, manda-nos e-mail, nós estamos aqui de coração aberto para tudo e para te ajudar a resolver todas as dúvidas. Então neste vídeo falamos sobre a construção da vida extraordinária e eu dei-te os passos para que tu possas construir a tua vida extraordinária. É evidente que tu podes tentar fazer isto sozinho ou até, se calhar, ignorar e continuar na mesma, mas se tu queres de facto viver com alegria, viver com felicidade e aproveitar a vida ao máximo, tu tens que fazer alguma coisa. E é melhor fazermos juntos. É melhor sermos orientados por alguém que já passou por estas fases do processo e que nos possa orientar então neste processo de transformação e de autodesenvolvimento. Então eu espero por ti para despertarmos a tua essência de herói. Um grande abraço e até já.